Gente, é o seguinte, eu vou pegar algumas animações que estão disponíveis nesse site aqui. Não somente animações, algumas figuras também. Deixa eu te mostrar que site que é esse. Antes de mais nada, mostrar aqui que o plantão de elementos de máquinas comendo solto aqui. Esse site, Tech Science. Então tem bastante coisa legal que fala sobre Belt Drive, que seria a transmissão através de correias e polias. Legal? Inclusive, na aula de elementos de máquinas 2, quando eu falo de correção de engrenagens, eu também cito esse site, porque tem uma série de animações e figuras bem legais. Eu aproveitei para deixar os termos aqui em inglês para que vocês fiquem cientes de como são denominados polias e correias nesse idioma. Então, só para reforçar e dar os créditos, é daqui que eu estou tirando essas figuras e animações. Claro que nessa situação que você está vendo aqui, é óbvio que a polia menor é a polia motora. Uai, ela está conectada no motor? Então, a polia grande, ela vira movida, porque ela é acionada pela motora. E eu disse para vocês algumas vezes, não é mandatório que a polia menor seja a polia motora. Isso depende da configuração do sistema e do que você quer obter. Nesse caso, o que vocês precisam entender é o seguinte, é que ao acionar o motor, um trecho da correia vai ficar mais tracionado do que o outro. E aqui cabe uma explicação bastante importante. A correia é uma coisa só, ela é inteiriça, então ela não tem trecho, ela não tem lado. Quando eu falo que um trecho, ou um lado, ou uma seção vai ficar mais tracionado, eu estou me referindo a essas partes que estão em cima ou as partes que estão embaixo. E a gente sabe que esse motor pode girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então na próxima transparência eu vou te mostrar uma animação que também vem desse site, que trata desse aspecto, da correia estar mais tracionada em um ponto e menos tracionada em outro. Então presta atenção, se eu energizar o motor e ele girar no sentido anti-horário, tem um trecho da correia que vai ficar mais tracionado que o outro. E obviamente se eu reverter a rotação do motor, a situação de quem fica mais tracionado ou menos tracionado vai se inverter. Então eu vou colocar a animação, olha que bacana, o motor vai girar no sentido anti-horário, e o trecho de cima da correia vai ficar mais tracionado do que o trecho de baixo. Agora, se a rotação for invertida, essa situação obviamente vai ser revertida, porque quem vai ficar mais tracionado é a parte de baixo. Legal, né? Essa animação, muito bacana. Agora, acostumem-se, por favor, com a nomenclatura que eu vou usar. Nessa figura, eu estou considerando que a rotação do motor é no sentido anti-horário. Então, na seção mais tracionada, a gente vai denominar as forças como sendo F1, enquanto que na seção menos tracionada, as forças serão denominadas como F2. Ou, não perca o foco, por favor. Meu objetivo é calcular as forças que aparecem nos eixos quando a gente tem polias montadas sobre eles. Então pensa só que eu estaria projetando esse eixo ou esse eixo. E aí se você se lembrar da fórmula da ASME, você vai se lembrar que esse momento fletor aqui é calculado através da flexão oblíqua. Então esse momento fletor, dependendo em qual eixo você está fazendo os cálculos, vai ser influenciado fortemente pelas forças F1 e pelas forças F2. E essas forças acontecem em decorrência da transmissão de potência que é feita através das correias e polias. Um outro fenômeno que influencia nas forças que aparecem nos eixos é o ângulo que as correias abraçam as polias. Nesse caso aqui eu estou te mostrando o ângulo de abraçamento na polia menor e aqui estou te mostrando o ângulo de abraçamento na polia maior. Em português a gente chama de ângulo de abraçamento e em inglês é chamada de wrap angle. Note por favor que fisicamente o ângulo de abraçamento na polia pequena, que eu estou mostrando aqui em verde, é diferente do ângulo de abraçamento na polia grande que está sendo mostrado aqui em vermelho. Só que para facilitar os cálculos, a gente vai ter apenas uma fórmula do θ, que é a letra grega utilizada para denominar o ângulo de abraçamento. Então o ângulo de abraçamento θ que eu vou calcular nas próximas fórmulas vai ser sempre determinado na polia pequena. Assim a gente usa uma fórmula só e fica mais simples a gente fazer os cálculos em polias e correias. Aí você pode perguntar, mas professor, e se eu estiver calculando o eixo que está na polia grande? Uai, F1 e F2 são calculados na polia pequena. F1 e F2 calculados na polia pequena são as mesmas forças F1 e F2 que aparecem na polia grande. A única coisa que muda é o torque. E o torque a gente tira por relação de transmissão. E nessa forma eu estou representando o D, que é o diâmetro da polia pequena, em verde. E o diâmetro D, representado através da letra maiúscula, eu estou desenhando em vermelho para ficar respectivamente correlacionado com a figura que eu estou usando na tela. E aí eu vou repetir o que eu falo todas as vezes. Na polia pequena ou no elemento pequeno, a rotação vai ser alta e o torque vai ser baixo. Por sua vez, no elemento grande, que no caso é a polia grande, a rotação vai ser baixa, só que o torque vai ser alto. E em 100% das vezes eu falo a mesma coisa. Alto quanto, baixo quanto? Uai, é um em relação ao outro. Você tem que comparar os dados da polia pequena com os dados da polia grande. Nessa animação que eu tirei também do site Tech Science, mostra como aumentar o ângulo de abraçamento utilizando um tensionador. No caso, o nome é idler.
Em inglês, idler significa ocioso ou ociosa. E aqui tem um conflito idiomático que vai refletir em engrenagens. Porque em engrenagens a gente também usa as idler gears. E infelizmente quando a gente usou essas idler gears em engrenagens, nós traduzimos como engrenagem reversora. Deixa eu te mostrar isso aqui melhor. Imagine essa engrenagem aqui do eixo de entrada sendo a engrenagem motora. E vamos fingir que ela gira no sentido anti-horário. Você vai concordar comigo que essa engrenagem que está no eixo intermediário, que seria a idler gear ou engrenagem ociosa, ela giraria no sentido horário, para acompanhar, obviamente, o contato dos dentes conjugados. Isso implicaria que essa engrenagem que está no eixo de saída tivesse sentido de rotação anti-horário. E por isso que essa engrenagem do eixo intermediário ela é chamada de engrenagem ociosa, porque a única coisa que ela faz é mudar o sentido de rotação. Se você quiser assistir às aulas de engrenagens que estão na playlist de Elementos de Máquinas 2, vai perceber que essa engrenagem ociosa, a idler gear, ela não influencia no torque ou na rotação de saída. O torque e a rotação de saída são independentes do número de dentes dessa engrenagem. E como essa engrenagem muda o sentido de rotação da engrenagem de saída, porque pensa só, se a engrenagem de saída tivesse conjugada com a engrenagem de entrada, a rotação da engrenagem de saída seria contrária da engrenagem de entrada, não é verdade? Com a ação dessa engrenagem ociosa, o sentido da engrenagem de saída muda. E por isso que essa engrenagem ociosa é chamada de engrenagem reversora. Então, em engrenagens, idler é traduzido como reversora. Mas vamos voltar no nosso caso de polias. Idler não vai significar a mesma coisa, porque aqui idler vai significar ociosa, porque essa polia não reverte o sentido de rotação. E se você pensar bem, até no caso de polias, essa polia daí que eu estou usando, ela não é ociosa, ela serve sim porque ela aumenta a tensão na correia e daí permite que mais potência seja transmitida. Então é melhor chamar um tradutor aí porque tá feio o negócio. Não tá funcionando nem para engrenagem nem para polias. Mas deixa eu te mostrar uma animação dessa polia ociosa sendo usada como tensionador. Nessa ilustração você vai ver que a correia tá vibrando, tá até um pouco frouxa. E aí quando a gente usa a polia ociosa como tensionador, a situação fica bem estabilizada. Olha que legal, tá vendo essa parte aqui, ó? Quando a gente usa uma polia como tensionador, a situação fica bem mais estável. Ô, gente, pior que eu falei duas mentiras pra vocês, né? Primeiro que eu falei que eu ia explicar o porquê daquele lance do argumento do ângulo ser importante pro cálculo do momento. E depois eu falei que eu só ia dar mais detalhe na disciplina de projetos, mas eu não aguento. Aqui eu mando aplicação de elementos de máquinas o tempo todo no meio da sua ideia. É pra perturbar seu mental mesmo. Na próxima videoaula, eu vou tentar cumprir essas promessas, entendeu? Pelo menos essa aí do ângulo. Mas, então vamos ver se eu consigo me segurar na próxima videoaula, beleza? Eu vou tentar parar de falar tanta coisa assim pra vocês.